nesse evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no trecho A Beneficência, ele vem apresentando aqui várias nuances sobre caridade, sobre fazer aos outros. E achei bem relevante uma passagem, quando ele diz: ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Então, já começando para o pessoal que está acompanhando pela internet, aí o canal lá no YouTube é Transmutação Renato, aí tem lá os vídeos, né? Hoje à noite eu acredito que esse aqui também vai estar no ar. E quando ele fala aqui sobre misérias ocultas, é importante a gente lembrar dois tipos de misérias ocultas. As ocultas porque são invisibilizadas, ou seja, não são ostensivamente divulgadas, difundidas, não são apresentadas, porque não vendem, né? não são do grande interesse da mídia, porque a mídia, grosso modo, ela pertence às empresas, para as empresas ganharem recursos, para elas venderem, né? A propaganda é para isso. Então, você cria programas para colocar propagandas, seja diretas ou subliminares, para que as pessoas se inclinem a comprar. E quem é que vai querer comprar miséria? Quem é que vai querer comprar dificuldade? Então, essas páginas dificilmente são reveladas. Então, é uma parte do que ele fala de misérias ocultas. E alguém deve estar se perguntando, mas eu já vi muita matéria sobre coisa triste na televisão, no rádio. Mas aí vem a outra questão. O porquê? Porque normalmente não são as matérias mais difundidas, e geralmente são difundidas com outros interesses. Às vezes alguém está mostrando, depois quer se candidatar, quer voto, quer alguma coisa do tipo. Mas assim, no limpo, mostrar como as coisas de fato são, não é algo recorrente, não ocupa grande espaço. Grosso modo, se torna miséria oculta. E principalmente as de classes mais invisibilizadas. E ele fala aqui no Evangelho, por exemplo, vocês podem pesquisar sobre velhofobia ou idadismo, que é o preconceito que a sociedade tem com o idoso. E nós vemos o nosso comportamento às vezes velhofóbico, quando nós, em todo tipo de atitude para o embelezamento, não existe o embelezamento na idade que nós estamos, é um embelezamento para parecermos mais jovens fisicamente. Só aí já demarca, né? Quer dizer, a gente não entende a velhice como uma fase natural, nem encontra beleza na naturalidade da velhice. E na prática, o que acontece é que essas condições naturais das pessoas, essas pessoas elas são invisibilizadas, elas passam por misérias ocultas, elas têm carências gritantes, mas que a sociedade faz tudo para abafar, para não ver. Quem tem às vezes condições financeiras, não é? Às vezes o pai e a mãe em um determinado momento da vida adoravam cuidar dos filhos. Lógico que não é todo pai e toda mãe que faz e que gosta, mas muitos fazem. Mas quando você vai tentar olhar uma proporção, você vê que são mais pais cuidando e gostando de cuidar, achar bonitinho, cheirosinho os filhos jovens, do que
encontrar filhos fazendo, às vezes, de pais, quando os pais viram crianças, por exemplo, quando eles estão com demência, um estado progressivo de Alzheimer, né? Quando os pais têm necessidades físicas, às vezes tem dinheiro, mas acham melhor pagar alguém. E às vezes nem isso, às vezes vão, que é o que está sendo questionado muito na atualidade, né? Que muitos idosos hoje, então a aposentadoria deles é o sustentáculo da casa, então eles mantêm aquele idoso o máximo possível para se beneficiarem os jovens da aposentadoria do idoso, ou seja, não é uma coisa de afeto, às vezes há muitos maus tratos, exploração, quer dizer, quanta miséria oculta quando a gente pega essa questão do idadismo, da velhofobia. E como eu digo, a nossa postura em fazer um esforço constante e contínuo para parecermos com idade juvenil fisicamente, é uma marca de que a gente provavelmente tem uma certa rejeição aos cabelos brancos, às rugas, ou não? A pergunta aí. Então, é impressionante. Eu conheço um caso de uma jovem, né, que se aposentou jovem. E aí o marido trabalhando nas coisas dele, ele se aposentou e continuou trabalhando. Ela se aposentou e quis ficar mais quieta, uma vida inteira de muito trabalho intenso, e os filhos foram crescendo. E aí ela começou a assumir uma postura mais ligada às orações, começou a participar de grupos de pessoas de orações, conheceu pessoas pela internet, e aí ela começou a se dedicar mais a isso. A família, né, uma parte dos filhos, o marido, começaram a reclamar constantemente que ela se isolava, que ela saía de perto. E quando a gente observava o contexto, a gente via que as pessoas procuravam, né, os filhos, por exemplo, procuravam a mãe, mesmo que não fosse por precisão, em determinados momentos. Imagina aí, o ano tem 365 dias, digamos que eles procurassem 5, e 360 dias aquelas pessoas tinham a vida delas e não tinham tempo para aquela mãe. Mas na hora que eles queriam, ela acabou indo viver uma vida achando um lugar, né? Mas na hora que eles queriam a presença dela, digamos, desses 5 dias, eles já achavam péssimo o que ela estava fazendo. Ou seja, é uma característica às vezes muito utilitarista, entende? Eu não entender, não me colocar no lugar do outro, não olhar que o outro parece comigo no sentido em que, quando eu vejo que eu tenho carência, quando eu vejo que eu sinto solidão, quando eu vejo que eu preciso de atenção, e que essa atenção em 365 dias do ano não é 5 dias. Essa necessidade de atenção é os 365 dias. São os 365 dias. Mas não, a gente quer usar quando a gente acha que calha no nosso tempo. E se não calhar, não vai de jeito nenhum. Mas é impressionante, né? Se naqueles 5 dias, de 365 dias no ano, a pessoa procurar a outra, e naqueles dias ela tiver noutra atividade, é porque ela não gosta, é porque não quer, é porque ela se isola, é porque não tem juízo. Quer dizer, o nosso contato com os nossos pais, com os nossos avós, é muito distinto.
quando nós temos a nossa independência, do contato que a gente tem com os nossos filhos. A gente quer sempre manter, em regra, contato com os filhos, e com os pais é só quando precisa ou quando dá certo. Quem já viu situação assim? E aí fica a pergunta: será que os pais não sentem falta? Será que eles só querem ver os filhos no dia do aniversário, no dia das mães? Ou nem isso? Será que eles querem ver as pessoas que eles passaram a maior parte da vida só quando der certo? E será que isso não gera uma miséria oculta? Quem é que anda falando disso? Não é normal, não é recorrente, isso não vende. Esse é um ponto, né? Quer dizer, há uma parte da miséria oculta que está ali naquela pessoa que, ao seguir o ciclo normal e natural da vida, que tem verdades como dor, velhice, doença e morte, passa a ser desprezado. E fica aquela, né? O idoso, às vezes querendo se portar como fisicamente jovem, às vezes um tom de sedução, de atrair, de fazer alguma coisa, mas não atrai. Outro dia eu vi o pessoal contando, pessoa muito perto, né? Que tinha um casal, e o casal parece que tem 5 filhos, e era aquela alegria na casa. Na hora do café da manhã, os filhos estavam lá, almoço, dia de sábado, a galera estava lá. Bom demais. Ano novo, Natal, ixi, é na casa do papai e da mamãe. Aí era aquela mamãe que, sabe, aquele papai que gostava de ter a geladeira cheia, e aquela mamãe que gostava de cozinhar e atrair aqueles meninos, sabe? Só que a mamãe teve um AVC, ó. Ficou com problemas de mobilidade. Mas a mente lúcida. E não demorou muito, e a presença dos filhos foi sumindo. Sabe, imagina o que talvez uma mãe lúcida não pensa. Poxa, eu só era fazer comida. Entende aqui o que a gente fala de sofrimento oculto? Entende que a caridade, ou que melhor do que caridade, eu acho, é falar, é empatia, se colocar no lugar do outro, amar, se relacionar de verdade, Ah, meu pai tem demência, não anda mais. Poxa, mas o bebê, ele não anda, não sabe de nada, e é todo mundo correndo para passear com o bichinho. No caso, a minha irmã e a minha mãe me ensinaram, né? Que o idoso, me ensinaram sem falar nada, só de agir. Porque tem gente que diz que o idoso não cheira bem, não cheira se não tomar banho. Criança também não cheira, não. Minha mãe e minha irmã banham meu pai de manhã. É creme, é perfume. À noite, você beija ele, é igual beijar uma criança. Que conversa. Ele ficou criança, com tudo de criança. Mas será que a maioria das pessoas está atenta
a manter uma relação com o pai, com a mãe, quando eles estão seguindo esse ciclo natural, independentemente se eles têm alguma coisa para lhe dar, seja comida ou dinheiro. Será que nós estamos fazendo isso? Será que a gente tem prazer de sentar ou dar uma volta com o pai demente, com a mãe? Ou a gente às vezes não vai, ou só vai em data festiva, ou só vai por obrigação, ou só vai quando tem alguma coisa a receber. É uma questão de compreensão e relação de verdade. É aquela relação de carinho que você tem com o bebê, o bichinho bonitinho e tal. Você tem essa relação com os seus mais velhos? Ou será que em cada lar que a gente não tem um vovô, uma vovó, uma mamãe, um papai que estão isolados? Que a gente só vai lá por necessidade ou por obrigação? Ou não vai? Eu não posso tecer críticas a ninguém. Acho que cada um é como, eu gosto dessa frase do Chico: dou aos outros o direito de viverem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas aí a vida me apresenta situações, e eu vou contar mais duas. Lá no interior da minha mãe, tinha um político, que ele era aquele político popular, e ele teve filhos, e os filhos, um filho não seguiu carreira, e os outros seguiram uma boa carreira, vieram para Fortaleza e tal, e ele, aquele político que era bem-humorado, era bem quisto, nunca perdeu uma eleição, e aquela multidão, sabe, era aquela casa animada, de gente idoso, só que um dia ele também teve um problema de saúde, e chegou à demência. E eu vi muitas pessoas dizendo, a casa logo ficou tudo escuro, ninguém andava lá. E como ficou só ele e a mulher era idosa, era muito difícil o manuseio, tinha os horários, não tinha tanta condição, porque o político às vezes ele não junta muito recurso, ele era um vereador de interior, e foi, gastou o pouco que tinha, e os filhos cada um noutra cidade, vivendo a própria vida. E eu vi muitos depoimentos de gente dizendo que ele ficava demente na rede e se urinava, e aquela fralda vazava, porque a pessoa que podia ajudar vinha orar, depois ia embora, né? Aquilo ali dava continuidade, dia mais frio, dia não sei o quê, e quando ele começava a gemer por ali, ela pegava um caneco d'água e jogava em cima dele, e assim foi até morrer. Quantos não estão assim uma hora dessa? Passa lá na Torre de Melo e chega o velho, o idoso, a idosa, que perdeu a mobilidade, que ele chega naquela enfermaria, vai lá olhar quantos estão na cama lá, ó. Vai lá todo dia, passa o tempo que eles estão lá, deitadinho, aí vai só vendo aquele teto, o lado, o outro, os horários de comer, às vezes alguém vem dar um banho, às vezes alguém levanta, bota ali para olhar para o tempo. São casos e casos recorrentes. E dentro dessas, né, que é, de novo, Buda falava assim de verdades, ele dizia, olha, 4 verdades do velhice, doença e morte, ninguém escapa. Aí, eu outro dia, por causa estava tendo o carnaval,
e foi homenageado um determinado personagem que era um grande músico dessa parte de samba e pagode. Acho que o nome dele é Arlindo Cruz, é isso? Conhece? Ele era fortinho e tal, animado. Aí caiu um vídeo com o compadre dele, o melhor amigo dele, que era o Zeca Pagodinho. E de novo, eu não tenho críticas a eles, eu estou colocando a situação para enxergar neles o que é que eu faço quando eu enxergo uma pessoa que adoece ou que envelhece. Porque ele vai refletir talvez o que tem dentro de mim, o que tem dentro de nós, o que a gente está fazendo. Aí o Arlindo Cruz teve, parece que um AVC, e ficou extremamente debilitado. E teve uma entrevista com o Zeca Pagodinho, que era colega, e a pessoa disse: olha, eu fui lá na casa do Arlindo, tem muitas fotos suas com ele, e eu fui na tua casa, Zeca, e tem um quadro gigante, você brincando e o Arlindo Cruz achando graça. Não sei se vocês viram esse vídeo, depois vocês podem procurar lá no YouTube. Aí isso já estava com um tempão que o Arlindo Cruz tinha tido problema. Aí ela perguntou: e aí, Zeca, como é que está o Arlindo? Aí o Zeca disse: o Arlindo vocês sabem, né? O Arlindo é meu compadre, o Arlindo eu fiz a maior parte das minhas músicas com ele, eu era aquele cara que eu estava na casa do Arlindo todo dia, ele era aquele cara que era alegria. Você viu aquele quadro que tem lá na minha casa, eu brincando e o Arlindo, aquele sorrisão, ali é a memória que eu tenho do Arlindo, sabe? É aquele cara que ri, é aquele cara alegre. Esse é o Arlindo. Aí a repórter disse assim, acho que ela sabia de alguma coisa, né? Mas é verdade que já faz muito tempo que ele teve esse problema do AVC, e que desde que ele teve o AVC, você nunca mais foi na casa dele? Ele disse: lembra do quadro que está lá o Arlindo sorrindo? Essa é a memória que eu quero ter do Arlindo. Ele nem morreu, ele foi homenageado agora, mas o modo de falar é como se ele tivesse morrido. Pois é, entende? Não é uma crítica, é olhar a atitude dele. Será que a gente não faz isso com as pessoas, com os nossos idosos, com os nossos doentes, ou seja, os que a gente conhece, que a gente achava legais e tal? Quer dizer, quando ele não tem uma palavra, um sorriso para me dar, quer dizer, eu recebo muitas coisas. Aqueles filhos talvez gostassem da comida da mãe. Às vezes a pessoa me dá um sorriso, quer dizer, quando você não tem um sorriso para me dar, mas se você precisa, quer dizer, enquanto sou eu que preciso e você tem o que me dar, eu vou. Mas se você está precisando, eu não posso te ajudar com nada. Eu não vou lá não, porque eu vou ficar triste. Eu não vou lá não, porque eu não vou trazer um sorriso. Eu não vou lá não, porque não tem comida, não tem quem faça. Eu não posso dar nada. Eu vou criticar a minha mãe, porque no dia que eu quero falar com ela, ela não está lá para mim. Eu não vou mandar aqui não, mãe, porque no dia que eu venho, a senhora foi para a missa, foi não sei para onde, a senhora não tem atenção para me dar. Meu filho, o ano tem 365 dias. Você vem um dia e quer que eu passe os 365 esperando você toda hora? Eu não venho não, não ando mais aqui não, mãe, não ando mais não. Ou seja, esse tipo de infortúnio oculto, é oculto, mas é oculto porque a gente faz questão de não querer ver e nem querer mostrar. Por que a gente quer viver de ideias, de opiniões, ao invés de a gente viver de fatos? A realidade é essa: dor, velhice, doença e morte. Por que a gente não encara isso com a naturalidade que os fatos têm?
Pois é, mas aí vem a pergunta, será que nós, de novo, que a gente tem sempre falado, né? Amar ao próximo como a si mesmo, será que a gente se ama? Porque eu acho que se a gente se amasse, a gente irradiaria amor, a gente teria relações saudáveis, a gente ia gostar de uma pessoa, de estar ali perto, ela dando alguma coisa ou não dando nada, porque a gente não está ali atrás de preenchimento porque a gente se ama, entende? A gente não está atrás de preenchimento, a gente ama, e quem ama gosta de compartilhar amor, irradia amor. Provavelmente quem está fazendo isso, esse filho, esse amigo, também não se ama não. Ele não tem amor a dar, porque ele não tem amor a dar nem para ele, vai dar para os outros. Ele está buscando preenchimento, aceitação. Provavelmente há uma adicção, uma escravidão à aprovação dos outros, sabe? Então, amar-se é muito importante, porque senão a gente fica usando as pessoas para preencher, e não preenche, é como água e óleo, não se mistura. A gente tem que aprender a se amar, e logicamente que é o que eu estou dizendo, quando a gente aprende a se amar, nós aprendemos a nos amar, nós aprendemos a nos amar com tudo que nós temos, com inveja, com ganância, com cobiça, com preguiça. Não quer dizer que a gente se compraz com isso, a gente enxerga isso, que existe, e ao enxergar a gente começa a naturalmente startar ou iniciar, dar início a uma transformação, que a gente não pode transformar se a gente não quer ver. A gente quer ver nos outros e não quer ver o que tem em nós, porque aí a nossa vida começa a ter sentido. A gente deixa de falar da vida dos outros tanto e começa a olhar para a nossa própria vida e a nos ajustar, a nos melhorar. E aí a gente vai se relacionar, nós vamos nos relacionar com as pessoas, não por precisão de preenchimento, ou para sermos aprovados pelas pessoas, ou por outros que veem a gente indo fazer, mas porque a gente gosta. Tem gente que vai e se relaciona ardorosamente com uma imagem na igreja, e a imagem também não fala. E às vezes você tem o seu pai, a sua mãe vivo, um amigo, compadre vivo, e você prefere um quadro dele achando graça, que é uma ideia, e o quadro é morto. Por que nós nos alimentamos de ideias e fugimos dos fatos? Pois é, a questão do arrependimento, eu gosto dessa ideia assim, olha, que seja o passado, passado. A questão é agora, o que eu vou fazer hoje e amanhã, e dar continuidade. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. É como um relacionamento em que eu conheço um caso de um jovem amigo que foi assaltado e levou um tiro e ficou tetraplégico, e ele tem sofrimentos profundos. Ele gritava mandando a mulher dele jovem, vai embora, vai não sei o que e tal, entende? E é interessante, já tem 20 anos que ele está numa cama e a mulher continua com ele. É uma coisa diferente, sabe? Não é só sexo. Outro dia eu vi uma fala do pastor lá, do Armando Bispo lá da IBC, ele dizendo um negócio de casais para a mulher dele. Ele disse: olha, eu tenho 70 anos de idade, tenho 49 anos de casado. Ele disse: olha, lá em casa a gente tem nossa intimidade, os filhos lá não dizem que vão lá, porque eu tenho uma intimidade com a minha esposa, mas não vou dizer para vocês que eu tenho a mesma virilidade que eu tinha. Eu tive problema de próstata, eu tive isso, tive aquilo, mas a gente está lá naquele relacionamento, faço exercício, a gente joga bola, não sei o que, mas não posso dizer para você que é como era essa parte. Mas nós somos um casal casado há 49 anos, a nossa relação é muito maior do que isso aí.
Já pensou, mulher? Ah, você não é mais de nada, agora eu vou para trás de outra coisa e tal. Sim, uma hora quem é que vai também? Você acha que é só o homem que vai ser excluído pela velhice, pela doença? Por que a mulher não vai ser? Outro dia eu vi uma entrevista também com aquela atriz da Rede Globo, que ela agora está idosa, que teve um dos maridos dela que era bem jovem, que ele faleceu, qual é o nome dela? Não lembro. Ela deu uma entrevista dizendo que ela passou a vida muito trabalhando e vivendo isso, e acabou que ela teve pouquíssimo contato com os filhos e tinha pouquíssimo contato com os netos, e ela dizendo que uma coisa que ela se ressentia era isso, porque hoje, na velhice, ela está vendo que vai ficando não tão solicitada, e ela não tem laço de família. Tem um filme que ganhou prêmios, é um desenho animado, só que ele é de adulto, chama-se Rugas, que é exatamente, começa com a história de um pai que ele era gerente de banco e criando o filho e o casal vivendo bem. Aí a história começa a caducar, e a atitude que ele viúva, aí vai para a casa do filho, aí ele começa, que a gente chama aqui no Ceará caducar, é o que? Ter demência. Aí o filho vai e coloca ele a nora não gosta muito daquilo e tal, e leva e coloca ele num asilo. Aí lá, o filme todo é a história de vários tipos de vidas de idosos. Por isso que o nome do filme é Rugas. E tem um deles que não casou nem nada. Aí foram falar, você é ruim desse jeito porque você não teve família. Ele disse, e que adianta ter família? Você tem sua família de todo jeito e ninguém vem nem te visitar. É interessante a gente refletir sobre a velhice. Quanta miséria oculta, porque a gente não se relaciona com as pessoas por amor de verdade. Por isso que eu acho que talvez a palavra caridade não vai nem calhar. É como a pessoa que quer estar ali por pena. Você quer ter uma relação verdadeira. Então o tema da solidão, e eu conversando com um menino outro dia, nesse caso da mãe, eu dizia, preste atenção que as pessoas, assim como você, a sua mãe tem carência, ela tem necessidade de atenção. É muito fácil criticar a posição da mãe, quando não está nesses 5 dias de 365 que você procura, quando nos 360 você não está lá. Então a gente tem que compreender a natureza da vida, dor, velhice, doença e morte, entender que tudo passa, nos amarmos, nos conhecermos, lermos o livro da nossa própria vida, sermos melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém, a cada dia aprendermos a viver em cada fase, saber viver na infância, na adolescência, na fase adulta, na velhice. E saber viver não é só viver consigo, é viver com os outros, porque nós vivemos em relacionamento. Então, às vezes, aceitar a própria velhice, o próprio envelhecimento, nos ajuda, às vezes, a conviver com a idade dos outros, a doença dos outros. Um dia, minha mãe falava, né? É porque a situação do seu pai é ruim. Eu disse, como assim? Está ótimo, ele é bem cuidado, não falta nada. Mas é porque uma pessoa chega assim, mas isso aí é natural, isso não é uma ideia, mãe. A gente tem que aprender a tirar essas ideias da cabeça e viver com a realidade. A realidade é essa: a pessoa adoece, sente dor, envelhece e um dia desencarna. Essa é a vida, não adianta ficar buscando outra vida. Aceite isso e aprenda a viver assim, e pronto. Isso não é uma coisa ruim, não precisa ser ruim nem bom, as coisas são o que elas são.
Eu estou ficando com os cabelos brancos, né, mano? Claro. Há 20 anos, quando eu cheguei aqui, será que eu tinha o cabelo branco? Não. Nem o Marcos, ó. Eu lembro que o Marcos, dentro de algumas cirurgias que ele fez, um dia ele estava convalescendo, ele estava se recuperando da cirurgia. Nos seus 60, era? Quantos anos aquela idade você tinha? 62 anos de idade. Aí o telefone toca, eu estava andando, dirigindo, liguei o meu voz, atendi o Marcos. Ele disse: Renato, eu quero te dizer uma coisa, estou aqui no hospital, nunca vou esquecer disso. Ele disse: mas ó, o que a gente está vivendo é verdade, sabe? Eu estou passando por isso aqui, mas é o caminho mesmo, sabe? Eu tô feliz, eu estou bem, sabe? Quer dizer, eu entendi assim, poxa, ele está vivendo a fase com naturalidade, o envelhecimento, o adoecimento, aprendendo a cada momento. Dentro do hospital ele estava achando bom, me ligou chorando de alegria, estava bom. Eu achei aquilo interessante, como quando a Cleide, né, que ela tirou o primeiro câncer de mama, e que ela era alegre aqui, sabe? Era aquilo, depois que ela descobriu o CA de mama, e ela teve 2 vezes, tirou das 2 mamas e tal, passou mais de 5 anos, porque quando ela tirou o primeiro título de vitoriosa, tinha 5 anos do primeiro CA de mama, passou mais 5, quer dizer, ela passou muito tempo, renasceu a Cleide na doença. Ela chegou aqui, tinha feito o primeiro exame, que talvez desse um CA, e ela com medo de ser, ó, xoxinha, calada, aquela mulher que, sabe, vivia muito tolhida pelo pai e depois pelo marido, não era o que ela contava para nós. E quando ela descobriu a doença, e que ela aceitou a doença, e aceitar não quer dizer que vai morrer, é dizer que vai se cuidar, que ela começou a se cuidar, é como se fosse uma flor que nasceu no asfalto. A Cleide chegava aqui, alegrava todo mundo, ela chegava lá no CRIO, alegrava todo mundo, quer dizer, ela soube viver a doença, ela soube viver o envelhecimento. Vez por outra ela chegava: ninguém conseguiu vir me deixar, eu vim de ônibus, porque da quimioterapia, às vezes ela tinha problema de mobilidade, levei uma queda, Renato, caí não sei o que, mas eu estou aqui, rapaz, que lindo. Quem conheceu a Cleide? Não era assim? Chegava ali e tal, quer dizer, viver sem estar olhando para trás, sem estar olhando para frente, viver o nosso momento, bem, isso. Isso. Então, será que nós estamos nos olhando, nos compreendendo, nos amando e compreendendo e olhando os outros que estão ao nosso redor? Ou será que a gente continua como bicho? Só vai lá no coxo se tiver comida, sempre só recebendo e nunca tendo para partilhar. Por isso que eu digo, tem que se amar para amar, tem que ter amor para poder amar. Não é o se amar com orgulho, porque eu me amo. Não, é natural. Se amar, está disposto, está aberto, deixando o passado no passado e o futuro seguir o caminho dele, viver aquele momento com tranquilidade, com sentido de vida, aprendendo a cada dia, se reinventando, desaprendendo o que não serve, reaprendendo, reconstruindo, mudando.
É por isso que quando eu coloquei o nome do canal lá no YouTube, transmutação, é isso, é mudar a natureza por dentro. Porque transformação é só botar a capa por fora. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudarmos aquelas que nós podemos. E sabedoria para reconhecermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz, muita ação, muita atitude e boa semana. Acredite, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e